Pronto, e estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula e dessa vez nós vamos tratar das duas maneiras fáceis de calcular porcentagem. No vídeo anterior, nós vimos as porcentagens, as representações da porcentagem, representada pelo símbolo de porcento, na forma decimal e também na forma fracionária. Agora nós vamos ver as duas maneiras fáceis de se calcular porcentagem. Lembrando que de não se esquecer de se inscrever no canal e de deixar também aí o seu like, se você gostou do vídeo, que é para o nosso canal crescer e nós venhamos produzir mais conteúdos bacanas para que você se torne um expert em matemática. Então, vamos lá para as duas maneiras fáceis de se calcular porcentagens. Olha, a primeira dela diz o seguinte, aqui a minha tela ficou um pouco ali, mas dá para fazer a leitura. A primeira maneira, pega o percentual, representa na forma fracionária, efetue a divisão para obter o resultado na forma decimal, depois pega o resultado da forma decimal e multiplica pelo valor do produto. Assim você terá o valor de quanto o percentual representa de um determinado valor. Olha como que é fácil, é só você pegar, fazer aquele processo que nós fizemos no vídeo anterior para chegar naquela forma decimal, pega aquele valor decimal e multiplica pelo valor do produto. Nós vamos fazer aqui, por exemplo, olha, imagine que um produto custava R$80. Foi vendido à vista com 5% de desconto. Então, por quanto foi vendido esse produto? Vamos fazer esse exemplo aqui utilizando aquela fórmula que nós já fizemos. Nós não vamos fazer a divisão porque nós já fizemos na videoaula passada. Então, você pode ver o processo que foi feito lá na videoaula e aí faça aqui e observa aqui esse exemplo aqui, né, que nós vamos fazer só para você ver nessa primeira maneira de se calcular uma divisão. Então, vamos lá. Vamos pegar os 5% como exemplo e o valor do produto, R$80, e vendido à vista com 5% de desconto. Então, vamos ver como que foi feito. Representei ali os 5% na forma fracionária, 5 por 100, e a sua forma decimal é 0,05. Eu só não efetuei a divisão porque nós já vimos no vídeo passado. Então, olha o que você precisa fazer. Pegar o 0,5 e multiplicar por 80, ou 80 vezes 0,5, que você terá o valor do desconto. Quanto que 5 representa de R$80? Quanto que 5%? Então, vamos lá. Pega o 0,5, 80 vezes 0,5 ou 0,5 vezes 80, a ordem dos fatores não altera o produto, então tanto faz você fazer 0,5 como 80 vezes 0,5 vezes 80 ou 80 vezes 0,5, que não vai alterar. Fazendo a multiplicação aí, começando pelo 0, 0 vezes 5, 0 vezes 0, 0 vezes 0, nós vamos obter isso aqui, os 3 zeros. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. Olha, eu costumo colocar aqui debaixo do primeira casa do zero, desse primeiro zero aqui da direita, o sinal de mais, para eu não me confundir. Tem gente, e quando você já está bem habituado, que não coloca nada, só recua uma casa. Eu já vejo muitas pessoas fazendo cálculo assim, recuando uma casa. Outros colocam um zero aí embaixo desse primeiro zero, ou então, eu particularmente coloco o sinal de mais para eu não me confundir. Então, multiplicar o 8 por 0,5, fica assim. O mais que eu coloquei aqui no primeiro zero da direita. E ali, ó, 8 vezes 5, 40, coloquei o zero, sobre o 4 no zero. E 8 vezes 0, 0, com mais 4, 4. E 8 vezes 0, 0. E aí ficou 0,40. Agora, aí é só você efetuar a soma aí desse 0,00 mais 0,40, que dá isso aqui, ó, 0,400. Esse 0,400, o zero à esquerda, gente, ele não tem valor nenhum. Eu coloquei aí por colocar, mas se você não quiser baixar esse zero aí da esquerda, não precisa, porque ele não tem valor nenhum. Ele estando aí ou não, não faz diferença nenhuma. Então, fica 400. Agora, onde eu devo colocar a vírgula? A vírgula, para eu colocar a vírgula aqui, eu tenho que contar quantas casas eu tenho após a vírgula. Lá em cima no 0,05, depois da vírgula eu não tenho duas casas, o 0 e o 5.
Então, aqui eu vou contar da direita para a esquerda 2 casas e vou colocar a minha vírgula. Então, olha, é fácil demais, não tem como você errar. Se eu tivesse 3 casas, contaria 3 casas. Se eu tivesse 10 casas, contaria 10 casas para colocar a vírgula. Então, eu conto quantas casas tem após a vírgula e vou da direita para a esquerda, coloco a vírgula contando essas 2 casas, já que tem 2 casas lá e vai ficar dessa forma aqui. Eu só vou repetir aqui o processo para você perceber, olha. Ficou 4. O zero aqui da esquerda eu não coloquei porque ele não tem valor nenhum. Agora, R$4. Então, 5% de R$80 representa R$4. Seria um desconto de R$4. Se eu quero saber por quanto foi vendido o produto, é só eu pegar o 80 e subtrair desse 80, R$4. Eu vou tirar do 80, R$4, que aí eu terei 76. Então, esse produto foi vendido à vista por R$76. Olha como que você viu que é fácil demais calcular porcentagem. Então, vamos para um próximo exemplo agora, vamos calcular a segunda maneira. Qual é a segunda maneira? Pega o percentual, sem o símbolo de porcento, e multiplica pelo valor do produto e divide por 100. Só isso, ó, pega o valor do percentual, sem o símbolo, multiplica pelo produto e divide por 100. Isso. Vamos calcular um exemplo, o exemplo anterior, para você ver como que fica. 5% e R$80, que é o valor que eu quero saber. Então, eu vou representar 5 aqui. Eu vou pegar o 5%, olha ali o 5, sem o símbolo de porcento, ficou lá em cima 5 vezes, qual é o valor do produto? 80, dividido por 100. Olha, aí aqui embaixo eu eliminei 2 zeros. Na linguagem coloquial nós falamos corta um zero. Quando eu tenho um zero lá em cima e zeros embaixo, a mesma quantidade que eu tenho lá em cima eu posso eliminar aqui embaixo. Mas isso daí, olha, matematicamente falando, o que aconteceu? Eu peguei o 80 lá em cima, dividi por 10, 80 dividido por 10, 8. E 100 dividido por 10, 10. Então, olha aí, o que foi feito foi esse processo. Mas, na linguagem coloquial, nós falamos, elimina, eu tenho um zero lá em cima, eu posso eliminar um zero aqui embaixo. Se eu tivesse 2 zeros lá em cima, eu poderia eliminar os 2 zeros aqui embaixo. Mas foi feito esse processo aí da divisão. Prosseguindo, e aí ficou desse jeito, ó, 5 vezes 8, sem aqueles 2 zeros que foram cortados, sobre 10, dividido por 10. E isso daqui, ó, 5 vezes 8, 40, dividido por 10. E aí, de novo, eliminamos os 2 zeros. Tem um zero lá em cima e zero aqui embaixo. Cortei um zero com o outro zero, eliminei, mas o processo, você já sabe que foi dividido 40 por 10, que sobrou 4, e 10 por 10, que sobrou 1. E aí ficou desse jeito, 4 sobre 1. E nós já sabemos que 4 dividido por 1 é 4. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, olha, 4 dividido por 1, 4. Olha o processo. Também chegamos no mesmo processo. É só você agora subtrair, tirar R$4 de 80. Fácil demais. Você pode fazer as duas maneiras. Essa daqui e tem a outra. Agora aí você vai ver qual que é a mais ideal para você, qual que você se identifica. Eu só vou dizer uma coisa. Para você utilizar essa segunda maneira, o legal é quando você tem números com zeros que você possa eliminar o zero embaixo e em cima. Principalmente quando você tem número lá em cima que tenha 2 zeros. Aí, melhor ainda. Porque você já elimina os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo e só faz a multiplicação, o resultado vai ser o da multiplicação. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, aí como que ficou legal. Agora vamos só a um exemplo prático para você ver como que fica. Então, aqui o exemplo 1. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo porque não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista custa 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista. Responda quanto João vai pagar no total. Então, esse exemplo nós vamos fazer com os dois, as duas maneiras. Vamos começar com a segunda maneira. Eu tenho 15%, vou pegar o 15, multiplicar pelo valor do produto, que é 1.500, e dividir por 100. Ó, lembra quando eu falei que quando tem zero em cima e zero embaixo é melhor, porque você já elimina? Então, ali, ó, eliminei os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Mas esse processo foi feito o seguinte, olha, matematicamente falando, eu peguei 1.500 dividido por 100, sobrou 15, e 100 dividido por 100 sobrou 1. Foi esse processo que foi feito. E aí ficou 15 vezes 15 dividido por 1. E 15 vezes 15, 225. Dividido por 1 é isso mesmo, 225. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Agora vamos fazer
com a primeira maneira. A primeira maneira, você pega o 1.500 e o 15, que é 0,15, multiplica pelo valor do produto, 0,15 multiplicado por 1.500. Multipliquei 5 primeiro, deu 750. Coloquei aquele mais e multipliquei o 1, 1.500. Coloquei o sinal de mais de novo e multipliquei o 0 pelo 1.500, que deu 0,000. E aí você faz a soma dessas 3 parcelas, que dá o 0 à esquerda, eu não baixei, porque não tem valor nenhum, ficou 22.500. Onde que eu coloco a vírgula? Conta quantas casas tem após a vírgula. 0,15. Eu tenho 2 casas, o 1 e o 5. Então, aqui eu vou contar 2 casas para a esquerda, da direita para a esquerda, e coloco a vírgula. Então, depois dos 2 zeros. Aí, ó, ficou desse jeito. Que é o mesmo valor, 225. Agora eu quero saber quanto que o João pagou pela TV. Ou que o João vai pagar na TV. 1.725. Por quê? 1.500 mais 225, 1.725, que aí está na alternativa letra D. Olha aí para você ver como que é tranquilíssimo. Então, você pode utilizar essas duas maneiras aí, treina. Matemática é treino. Se você quer se tornar um expert em matemática, então, treino. Você tem que treinar bastante e seguir aí os exemplos que você vai se tornar um expert em matemática. Você não vai errar questão nenhuma e você vai dominar muito bem a porcentagem. Então, essa aí foi mais uma videoaula e até a nossa próxima videoaula.